nós está vivendo os últimos finais dos tempos aqui na Terra. Agora, no globo terrestre, todos os dias, todos os momentos, o que a gente vê é tragédia na face da Terra. Coisas espantosas, escabrosas. Se assustar, vai. Se admirar, vai. Quem não confia no mandamento de Deus. Porque Jesus, ele falou que quando ele estivesse prestes a voltar novamente, para ele levar o que são dele, tudo isso iria acontecer. Mas isso é apenas o princípio das dores. Então, meus amados, se preparem, porque coisas piores vão acontecer. Ninguém não espere mais tempos bons, porque não vai existir. E aqueles que dizem a paz são mentirosos, não confiam, não acreditam na palavra de Deus. Não acredita no que Deus deixou escrito, que vai acontecer. Porque ele diz, quando disseres aí, que vai ouvir e vai haver paz, aí é que a destruição vai acontecer sobre a terra. Aí muitas pessoas acham, não, mas Jesus, ele pagou o preço. Estamos na graça, sua graça nos basta, seu amor é o que nos conforta, sim. E por causa dessa graça, por sua santa e infinita misericórdia, que Deus não já destruiu a humanidade. Porque Ele sabe que ainda falta mais pessoas se converter realmente a Ele de verdade. E entender que Ele é o único que pode nos levar a Deus. Porque são muitas as pessoas enganadas aí. Muitas já morreram sem Cristo. E naquele grande dia, quando se acordar, elas vão ver que perderam a salvação, porque não acreditaram na palavra do Filho de Deus que deixou escrito na Bíblia Sagrada. E aqueles que sabiam da palavra, mas também não ensinou, vai ser punido. Então é por isso que as pessoas hoje em dia estão vivendo a sua vida ao Deus dará. Elas estão amando as trevas e aborrecendo a luz. Aqueles que aborrecem a luz não se chega para a luz, vai ficar o tempo todo na escuridão. Os pensamentos negativos, as ilusões vão viver na base daquilo que eles acham, e não o que está escrito, que é a palavra de Deus. É como diz a palavra de Deus, os homens vai enganando e sendo cada vez mais sendo enganado. Nós vemos hoje em dia como é que estão as coisas. Tem pessoas que preferem amigos porque eles aplaudem o que eles fazem de mal. Eles são bajuladores uns do outro, porque tanto um como o outro está vivendo na escuridão do mal. Eles não estão vivenciando a luz de Deus, porque eles não procuram. Eles só querem se aproximar daquilo que eles acham que é bom, mas diante dos olhos de Deus é mal. Então, eles querem satisfazer a vontade do pensamento dele, carnal, que é diabólico, mas não estão preocupados em servir a Deus. Não querem compromisso sério com Deus. Então, muitos naquele dia vai ficar surpreendido. Porque aqui em Malaquias, Deus, ele já deixou escrito essa mensagem aqui, para quando for no tempo da volta dele, as pessoas se lembrar que Deus, ele é o mesmo de antes, será sempre eternamente. O mesmo Deus que não aprovava o que era mal no passado, é o mesmo Deus que não aprova o que é mal hoje, o mesmo Deus que não aplaude e não aprova o que é mal amanhã, porque ele é o Deus eterno, sempre eterno. Ele sempre é Deus, ele não mudou. As pessoas mudaram, os anos mudaram, os meses mudaram, as coisas mudaram. Mas Deus, ele é o mesmo. E ele vai julgar da mesma forma.
Então ele diz aqui, o dia do juízo de Deus. Aquele dia que ele vai vir e ele vai fazer justiça. O que é justiça? Justiça é se eu fizer o mal, Deus ele vai me punir com o mal, porque eu fui atrás do mal. Agora, se eu fizer o bem, ele vai ser justo comigo e ele vai me fazer o bem. Isso é justiça. E naquele grande dia, os maus, os perversos, os cruéis, os incrédulos, que são os piores que tem, que por mais religiosos que são, mas são piores do que o diabo. Os incrédulos são pior do que o diabo. Que o diabo, ele acredita em Deus, ele crê que estremece e treme de medo do poder de Deus. E os incrédulos não. Os incrédulos, a gente está falando da palavra do jeito que ela é. E eles acreditam do jeito que outros ensinaram para ele, que também são incrédulos, que não entendem da palavra e não quer dar crédito a Jesus. Então vejamos aqui. Enfadais ao Senhor, ou seja, incomodais ao Senhor com vossas palavras. E ainda dizeis, em que incomodamos? Nisto que dizeis, qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor? É desses e é que ele se agrada? Onde está o Deus do juízo? Então, para você aí, que foi ensinado para você desde quando você era pequeno, que Deus é amor, e você colocou na sua cabeça que você pode fazer tudo que você quiser, porque Deus é amor e ele não vai punir você, então você está enganado. É assim que muitos vão para o inferno, porque estão fazendo tudo ao contrário à palavra de Deus, não querem fazer a vontade de Deus e estão se enganando. Ele diz aqui, aonde está o Deus do juízo? Vocês fazem o que é mal. E vocês acham que aqueles que fazem o que é mal vai passar por bom a meus olhos? É nisso que vocês pensais? Ou onde está o Deus do juízo? Ou seja, Deus está dizendo para mim e para você, essas pessoas que cada dia mais estão sendo endemoniadas, elas estão possuídas por uma força maligna dentro do seu coração que elas não podem resistir, porque é uma maldade, é uma força maldita, diabólica. Pessoas que não buscam o Deus verdadeiro de verdade para se libertar. E elas são fracas, porque elas servem ao mal e o mal as domina para qualquer coisa que ele quiser fazer com ela. E fazer com que essa pessoa seja instrumento dele para fazer maldade. Então, nós vemos hoje em dia como é. Pessoas matando crianças. E ai daqueles que tocam numa criança. Porque você tocar numa criança, você está tocando no próprio Deus. Se você toca no adulto, Deus ainda te perdoa, você se arrependendo. E numa criança, muitas das vezes uma criança recém-nascida, que nem a gente vê por aí, pais, padastro, dando paulada na cabeça das crianças, matando as criancinhas bebê indefesa. Vocês acham o quê? Vocês acham que esses crimes, vocês acham que essas pessoas morrendo sem se arrepender do que elas fizeram, sem pedir perdão a Deus, sem querer desejar se libertar dessa coisa ruim que existe dentro dela, para que Deus tenha misericórdia e o socorra e tire esse mal de dentro da sua vida, o livre desse mal? Vocês acham o quê? Vocês acham que naquele grande dia vão subir, Mas não vai mesmo. Vai direto para o fogo do inferno, ser atormentado de dia e de noite, lá junto do diabo. Deus, ele é fogo. Fogo vem do Senhor Deus, foi ele que criou.
O diabo não tem nada dele. Só tem uma coisa que é dele, a mentira. Porque ele mente e ele se disfarça de anjo de luz para dizer que é um santo, mas não é. Para dizer que é um anjo enviado de Deus, mas não é. Nós vemos hoje em dia aí. Eles enganando as pessoas com um pedaço de pau, um pedaço de madeira, e eles acham que são um santo, e ali é o quê? Projeto da mentira, do mal, se torna o quê? Um demônio. E maldição para a vida dessas pessoas, elas estão buscando para si. Então, meus amados, ninguém pense que só porque estamos na graça do Senhor Jesus, podemos viver da maneira que a gente quer, fazendo o que a gente quer, que Deus não vai ligar com isso não, e quando morrer vai todo mundo para o céu. Ah, assim era muito bom. Assim não haveria julgamento. Assim todos iam para o céu. Mas não é assim. Não vai ser assim. Que ele diz. Então ele diz mais ainda. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparar o caminho diante de mim. E de repente virá o seu templo, o Senhor, a quem vocês buscais. Então, esse mensageiro é eu, é você, que já se converteu a Jesus e sabe que a palavra dele é a verdade, prega a verdade para os outros que estão iludidos se converter, preparando o caminho para o Senhor Jesus quando ele voltar, encontrá-los debaixo da proteção dele. E o anjo que ele está prometendo aqui é quem? Jesus. Mas olha o que é que Deus ele diz quando Jesus voltar. Preparar o caminho diante de mim, e de repente virá o templo, o Senhor, a quem vocês buscais, e o anjo da aliança, a quem vocês desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Então Deus ele está dizendo aqui, quando o Senhor Jesus ele voltar, ele vai voltar como juiz, vai ser o próprio Deus, para julgar, e não para absolver mais ninguém, e não para perdoar mais ninguém. O que fez aqui, porque estamos na graça. Jesus é o nosso advogado. Se nós pecar, nós temos um advogado que é fiel e justo. Se a gente confessar os nossos pecados e deixar, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos dar a oportunidade de viver em paz. Mas naquele grande dia, não vai ser assim. Ele vai ser para julgar. Os que for para o inferno, que serviram para ir para o inferno, vai para lá. E os que fizeram bem, vai subir com ele. Então, meus amados, tem muitas pessoas por aí que dizem, o céu é bom, mas ninguém sabe quem vai subir. Só Jesus, é claro que só Jesus. E as pessoas não querem seguir Jesus, porque ele falou. Ele disse que aqueles que seguem a ele não andará em trevas, e sim, pelo contrário, terá a luz da vida eterna. Mas tem pessoas que não seguem Jesus. Como é que essa pessoa quer ter chance de subir ao céu? Não tem como. O caminho é Jesus. E você ainda tem que respeitar. Você tem que respeitar o mandamento e você guardar. Que ele disse, aqueles que me amam é o que guarda, é o que vive o meu mandamento. Aqueles que não vivem, não me amam de verdade. E para onde vai aqueles que não amam Jesus de verdade? Para o céu morar com ele, é que não vai. Então, veja, meus amados. E ele diz aqui, quem subsistirá? Quando o Senhor Jesus ele vir em poder e glória com os anjos, quem é que vai aguentar a sua decisão de dizer, aquele sobe e aquele desce, para as profundezas do abismo, na escuridão das trevas, onde ali o fogo não se apaga e o bicho não morre.
Então, vamos cada dia mais nos aproximar de Jesus, porque as coisas estão ficando estreitas e vai apertar mais. Não se assustem. Sinais no céu e na terra já está começando. Mas isso é o princípio das dores. Vai vir tempo de angústia e de aflição sobre a terra como nunca houve, para se cumprir toda a escritura que o Senhor Jesus deixou escrito. Mas aqueles que buscam o seu Deus, Ele é poderoso para os livrar do dia mau. Então, meus amados, o ódio está se multiplicando e o amor está se esfriando no coração das pessoas. Hoje em dia, não está existindo mais união, casamento de verdade como o Senhor Jesus ele determina na palavra dele. Que o homem seja só de uma mulher e seja só dois, uma só carne, e o homem ame sua esposa como Deus amou a igreja e se entregue por ela. Hoje em dia vocês veem por aí o que é que está acontecendo. Os homens viraram diabólicos. Não querem nem saber de respeitar uma esposa como realmente ela é. Eles cobiçam mulheres alheias que não são deles e deixam sua esposa de lado. Quando olha para ela, não sente mais amor por ela. Por quê? Porque o diabo já os cegou, já os dominou a mente do seu coração e faz com que aquela pessoa viva numa ilusão que vai levar a sua alma para o fogo do inferno, porque já se desviou do mandamento de Deus. Por isso, muitos dizem, eu vou me ajuntar, se der certo, bem, se não der certo, deixo para lá. Olha o pensamento maligno que o inimigo coloca na mente das pessoas hoje em dia. As pessoas não veem quem está do seu lado e quem vive para você. A esposa, o esposo, tem que viver um para o outro, gostar de estar perto um do outro. Na hora que mais precisar, tanto um como o outro, não, estou do seu lado, porque é você que está dentro de casa vivendo comigo, fazendo tudo para mim. Mas tem esposo que não sabe nem o que é viver um relacionamento de Deus. Acha que ter uma mulher é só por boniteza, fulano tem, eu também eu tenho, se der certo eu fico, se der certo eu deixo para lá, porque está indo na cabeça de terceiros, de pessoas que não têm o temor de Deus e estão tendo as suas vidas destruídas, infelizes e não sabem nem o que é ser feliz de verdade. Então, meus amados, Deus é parceria. Deus é união, casamento é união, é parceria. Tem que viver para os dois. Tem que a prioridade, primeiramente para Deus, mas segundo para os dois. Não os lá de fora, não buscar conselho lá de fora. Porque os que estão vivendo lá de fora já estão fazendo o que o maligno quer. Eles querem viver do jeito que eles, da maneira errada que eles quiserem. Pronto, se aceitar é assim, se não aceitar é assim. E não é assim. Diante de Deus, relacionamento tem que ter fidelidade, tem que ter parceria, tem que ter companheirismo. Na hora da precisão estar um do lado do outro. Não é querer fugir do problema, acreditar, porque fulano não fez isso, eu também não vou fazer. Não, fulano é fulano e eu sou eu. Se ele fez isso, se ele não fez, deixou de fazer, eu faço. Porque quem está vivendo comigo, eu sei quem é. É a pessoa que está do meu lado fazendo tudo para mim. E eu sou grata por isso. Então, a pessoa tem que ser diferente. Não é ser do jeito dos outros por aí, errado. Porque parceria é isso. Então, veja, as trevas não se dão com a luz. Porque quem está na luz já sabe que viver corretamente diante de Deus é assim.
A pessoa que ama outro está do lado dela para dar o que vier. E o objetivo é os dois. É estar naquela aliança, um ajudando o outro. É sentir gosto de estar com a pessoa, de sair com a pessoa para resolver algo. Pode ter outras pessoas resolver, mas a pessoa diz, não, eu estou com fulano, eu vou resolver também esse problema junto, nós dois. Mas tem pessoas que têm a mente poluída pelo mal e são fáceis de ser manipuladas por pessoas que estão vivendo também do lado da maldade, que não tem o temor de Deus, que não liga para Deus, confiando que a sua religião vai salvar. Já está bom demais. Estão acomodados. Não sequer se lembra que o Deus da justiça, ele vai voltar e ele vai fazer justiça. De acordo com o que você faz, você recebe também. Amém? Então, meus amados, a graça e a paz do Senhor Jesus. Boa tarde para vocês. Fique com Deus. E que o Senhor Jesus abençoe cada dia mais. Amém? Pai do Senhor Jesus, Shalom Adonai.